Assim falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Por Friedrich Nietzsche. Tradução Paulo César de Souza, Companhia de Bolso, Canal B. Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, centavos farão diferença e serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal fazendo como Diego. Muito obrigada, Diego, por ter nos comprado este livro que agora lemos. Ele comprou o livro através da lista da Amazon, me solicitou que este livro fosse lá incluído para que fosse lido. E você também pode solicitar livros, leituras, caso sejam pertinentes, e nos comprar livros. Esses livros chegarão até mim e serão colocados aqui no canal. Então, mais uma vez, muito obrigada, Diego. Também é possível auxiliar o canal tornando-se um membro. Torne-se você também um membro. Atualmente, o canal conta com 5 membros e você também pode fazer parte. Me ajude a fazer com que esse canal cresça, com que essa comunidade cresça. Este é um canal que já recebeu quase 1 milhão de visualizações. E é praticamente inacreditável que um canal que receba tantas visualizações tenha tão poucos inscritos ainda, não acham? Então, por favor, me ajudem. Não custa nada, não é verdade? Curtam, compartilhem, comentem. Inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz diferença. Obrigada pela presença. Agradeço a todos que já contribuíram de alguma maneira e que possibilitam fazer com que eu tenha bom ânimo de continuar esse trabalho, que fazem parte disso. Porque é árduo. Então, caminhemos, meus caros, e continuemos. Seguimos para a segunda parte deste livro. E somente quando todos vós me tiverdes negado, eu retornarei a vós. Em verdade, com outros olhos, irmãos, buscarei então os que perdi. Com outro amor, então, vos amarei. Assim falou Zaratustra, da virtude dadivosa. O menino com o espelho. Em seguida, Zaratustra retornou às montanhas e à solidão de sua caverna e afastou-se dos homens, aguardando como um semeador que espalhou suas sementes. Mas sua alma ficou plena de impaciência e avidez por aqueles que amava, pois ele ainda tinha muito a lhes dar. Isto é, de fato, o que há de mais difícil. Por amor, cerrar a mão aberta e, fazendo dádivas, conservar o pudor. Assim transcorreram luas e anos para o solitário, mas sua sabedoria cresceu e causou-lhe dor com sua abundância. Um dia, porém, ele despertou antes da aurora, refletiu longamente em seu leito e falou, enfim, a seu coração: com o que me assustei tanto, em meu sonho que acordei. Não me pareceu um menino com um espelho? Ó Zaratustra, disse-me ele, olha-te no espelho. Ao olhar no espelho, porém, soltei um grito, e meu coração se abalou, pois não foi a mim que vi nele, e sim a careta e o riso galhofeiro de um demônio. Em verdade, compreendo bem demais o sinal e aviso do sonho. Minha doutrina está em perigo. O joio quer ser chamado de trigo. Meus inimigos tornaram-se poderosos e distorceram a imagem de minha doutrina, de modo que os que mais amo se envergonharão das dádivas que lhes fiz. Perderam-se para mim os amigos. Chegou a hora de buscar os meus perdidos. Com essas palavras, levantou-se rapidamente Zaratustra, não como alguém assustado que busca por ar, mas antes como um vidente e cantor que é tomado pelo espírito.
Sua águia e sua serpente olharam-no com admiração, pois seu rosto, como a aurora, irradiava uma felicidade iminente. Que me aconteceu, meus animais? Disse Zaratustra. Não estou transformado? A bem-aventurança não chegou a mim como um vendaval? Tola é minha felicidade, e falará coisas tolas. É ainda jovem demais. Tende, então, paciência com ela. Fui ferido por minha felicidade. Todos os sofredores me servirão de médicos. Posso novamente descer para junto de meus amigos e também de meus inimigos. Zaratustra pode novamente falar e presentear e fazer o melhor para os que mais ama. Meu impaciente amor extravasa em torrentes, para baixo, para o nascente e o poente. Desde silenciosas montanhas e tempestades de dor, minha alma rumoreja rumo aos vales. Por tempo demais ansiei e olhei ao longe. Por tempo demais pertenci à solidão. Assim desaprendi o silêncio. Tornei-me apenas boca, e o bramir de um riacho a descer dos altos rochedos. Em direção aos vales quero precipitar a minha palavra. E ainda que a torrente de meu amor caia em terreno intransitável, como poderia uma torrente não encontrar, enfim, caminho do mar? Certamente há um lago em mim, solitário, e que basta a si mesmo, mas meu rio de amor o arrasta consigo para baixo, para o mar. Novos caminhos sigo. Uma nova fala me vem. Como todos os criadores, cansei-me das velhas línguas. Meu espírito já não deseja caminhar com solas gastas. Lento demais para mim corre todo o discurso. Pularei para a tua carruagem, furacão, e mesmo a ti fustigarei com a minha maldade. Como um grito e um júbilo, viajarei por amplos mares, até encontrar as ilhas bem-aventuradas onde se acham meus amigos, e entre eles, meus inimigos. Como amo agora todo aquele a quem puder falar. Também meus inimigos são parte de minha aventura. E quando quero montar meu corcel mais selvagem, minha lança é o que mais me ajuda a nele subir. É o sempre disposto servidor de meu pé, a lança que arremesso contra meus inimigos. Como agradeço a meus inimigos poder enfim arremessá-la! Grande demais era a tensão de minha nuvem. Por entre os risos dos coriscos lançarei rajadas de granizo à profundeza. Fortemente se inflará então meu peito, fortemente soprará sua tormenta sobre os montes. Assim terá seu alívio. Em verdade, como uma tormenta chegam minha felicidade e minha liberdade. Mas meus inimigos devem pensar que o maligno se enraivece por sobre suas cabeças. Sim, também vós, meus amigos, vos assustareis com a minha selvagem sabedoria, e talvez dela fugireis, juntamente com meus inimigos. Ah, se soubesse eu atrair-vos de volta com flautas de pastores! Ah, se a minha leoa sabedoria soubesse rugir meigamente! Muita coisa já aprendemos juntos. Minha selvagem sabedoria ficou prenhe nos montes solitários. Em ásperas pedras deu à luz seu filhote mais novo. Agora corre desvairada pelo duro deserto, procurando um relvado macio, minha velha sabedoria selvagem. No relvado macio de vossos corações, meus amigos, no vosso amor, ela quer aninhar seu favorito. Assim falou Zaratustra. Nas ilhas bem-aventuradas. Os figos caem das árvores. São bons e doces. Ao caírem rasga-se a sua pele rubra. Um vento do norte sou eu para os figos maduros. Assim como figos vos caem estes ensinamentos, meus amigos. Bebei de seu sumo e de sua doce polpa. É outono ao redor, e puro céu e tarde. Vede a plenitude ao vosso redor, ao nosso redor. E a partir da abundância é belo olhar para os mares distantes. Um dia se falou Deus ao olhar para os mares distantes, mas agora vos ensinei a falar super-homem. Deus é uma conjectura, mas eu quero que vossas conjecturas não excedam vossa vontade criadora. Podeis criar um Deus?
Então não me faleis de deuses, mas bem poderíeis criar o super-homem. Talvez não vós mesmos, irmãos, mas podeis vos converter em pais e ancestrais do super-homem, e que esta seja a vossa melhor criação. Deus é uma conjectura, mas quero que vossas conjecturas se mantenham nos limites do pensável. Podeis pensar um Deus? Mas que a vontade de verdade signifique isto para vós, que tudo seja transformado em humanamente pensável, humanamente visível, humanamente sensível. Vossos próprios sentidos deveis pensar até o fim. E o que chamais de mundo? Isso deve ser criado primeiramente por vós. Vossa razão, vossa imagem, vossa vontade, vosso amor deve ele próprio se tornar. E em verdade, para a vossa bem-aventurança, homens do conhecimento. E como queríeis aguentar a vida sem tal esperança, hã? Homens do conhecimento. Nem no incompreensível, nem no irracional poderíeis haver nascido. Mas para vos revelar inteiramente meu coração, meus amigos, caso houvesse deuses, como suportaria eu não ser Deus? Portanto, não há deuses. É certo que tirei a conclusão, mas agora ela me arrasta. Deus é uma conjectura. Mas quem beberia todo o tormento dessa conjectura sem morrer? Deve o Criador ser privado de sua fé e a águia de seu pairar em distâncias aquilinas? Deus é um pensamento que torna curvo o que é reto e faz girar o que está parado. Como? O tempo não existiria mais e tudo transitório seria apenas mentira? Pensar isso é turbilhão e vertigem para esqueletos humanos e também um vômito para o estômago. Em verdade, sofrer de tontura é como denomino conjecturar assim. Chamo isso de mal e inimigo do homem. Todos esses ensinamentos sobre o uno, pleno, saciado, imóvel e intransitório, tudo intransitório é apenas símile. E os poetas fingem demais. Mas os melhores símiles devem falar do tempo e do devir. Devem ser louvor e justificação de toda transitoriedade. Criar. Eis a grande libertação do sofrer e o que torna a vida leve. Mas para que haja o Criador é necessário sofrimento e muita transformação. É preciso que haja muitos amargos morreres em vossa vida, ó Criadores. Assim sereis defensores e justificadores de toda transitoriedade. Para ser ele próprio a criança recém-nascida, o Criador também deve querer ser a parturiente e a dor da parturiente. Em verdade, através de 100 almas percorria meu caminho, e de 100 berços e dores de parto. Muitas vezes me despedi. Conheço as pungentes horas finais. Mas assim quer minha vontade criadora, meu destino. Ou, para dizê-lo mais honestamente, é justamente esse destino o que deseja minha vontade. Tudo o que sente sofre comigo e está em cadeias, mas meu querer sempre vem como meu libertador e portador de alegria. Querer liberta. Eis a verdadeira doutrina da vontade e da liberdade. Assim Zaratustra ensina a vós. Não mais querer, e não mais estimar, e não mais criar. Ah, fique sempre longe de mim esse grande cansaço. Também no conhecer sinto apenas o prazer de gerar e vir a ser da minha vontade. E se há inocência em meu conhecimento, isso ocorre porque há nele vontade de gerar. Para longe de Deus e dos deuses me atraiu essa vontade. Que haveria para criar, se houvesse deuses? Mas para o ser humano sempre me impele minha fervorosa vontade de criar. Assim o martelo é impelido para a pedra. Ó humanos, na pedra dorme uma imagem, a imagem de minhas imagens. Ah, que ela tenha de dormir na mais dura e feia das pedras. Agora meu martelo investe furiosamente contra a sua prisão. A pedra solta estilhaços. Que me importa? Quero completar isso, pois uma sombra veio até mim. A mais silenciosa e mais leve das coisas veio um dia até mim. A beleza do super-homem veio até mim como sombra. Ah, meus irmãos, que me concernem ainda os deuses.
Assim falou Zaratustra. Dos compassivos. Meus amigos, palavras zombeteiras chegaram até vosso amigo. Olhai para Zaratustra, ele não anda entre nós como se fôssemos animais? Mas seria melhor falar assim: o homem do conhecimento anda entre os homens como se estivesse entre animais. Para o homem do conhecimento, no entanto, o próprio ser humano é animal de faces vermelhas. Como lhe aconteceu isso? Não seria porque frequentemente teve de se envergonhar? Ah, meus amigos, assim fala o homem do conhecimento. Vergonha, vergonha, vergonha. Eis a história do ser humano. E por isso o homem nobre impõe a si mesmo não envergonhar, impõe a si mesmo ter vergonha diante de todos que sofrem. Em verdade não gosto deles. Os misericordiosos, que são bem-aventurados em sua compaixão, carecem por demais de vergonha. Se tenho de ser compassivo, não quero que assim me chamem. E quando o sou, então de preferência à distância. E também de bom grado escondo a cabeça e fujo, antes de ser reconhecido. E vos digo para assim fazer, meus amigos, que o destino sempre ponha em meu caminho pessoas não sofredoras como vós, e aquelas com quem eu possa ter esperança, refeição e mel em comum. Em verdade, fiz isso e aquilo pelos que sofrem, mas pareceu-me sempre fazer melhor ao aprender e me alegrar melhor. Desde que existem homens, o homem se alegrou muito pouco. Apenas isso, meus irmãos, é nosso pecado original. Se aprendemos a nos alegrar melhor, melhor desaprendemos de causar dor nos outros e planejar dores. Por isso lavo a minha mão que ajudou um sofredor. Por isso limpo também a minha alma. Tendo visto o sofredor morrer, envergonhei-me por sua vergonha. Ao ajudá-lo, ofendi gravemente seu orgulho. Grandes obséquios não tornam alguém grato, mas sim vingativo. E se o pequeno benefício não é esquecido, ele vem a se tornar um verme roedor. Sede esquivos no aceitar, que seja uma distinção a vossa aceitação, assim aconselho aos que nada têm para presentear. Eu, porém, sou um presenteador. De bom grado presentei-o, como um amigo aos amigos. Mas que os desconhecidos e pobres colham eles mesmos os frutos de minha árvore, isso envergonha menos. Mas os mendigos devem ser suprimidos. Em verdade, é irritante lhes dar e irritante não lhes dar. Isso também os pecadores e as más consciências. Crede em mim, amigos. Remorsos ensinam a morder. O pior, no entanto, são os pensamentos mesquinhos. Em verdade, é ainda melhor agir mal do que pensar mesquinhamente. Certamente direis, o prazer nas pequenas maldades nos poupa de alguns grandes malfeitos. Mas nisso não se deve querer poupar. Como um abscesso é o mal feito. Coça, incomoda e rebenta. Fala honestamente. Vede, eu sou uma doença. Assim fala o mal feito. Eis a sua honestidade. Mas o pensamento mesquinho parece um cogumelo. Rasteja, curva-se e pretende não estar em nenhum lugar até que o corpo inteiro se ache podre e murcho de tantos pequenos cogumelos. Mas àquele que está possuído pelo demônio, eu cochicho estas palavras. É melhor que faças teu demônio crescer. Também para ti há um caminho para a grandeza. Ah, meus irmãos, sabe-se algo demais de cada pessoa. E algumas se tornam transparentes para nós, mas ainda assim estamos longe de poder ver através delas. É difícil viver com os homens, sendo tão difícil calar. E não com aquele que nos é antipático somos mais injustos, não, mas sim com aquele que nada tem conosco. Se tens um amigo que sofre, sê um local de repouso para seu sofrimento, um leito de campanha. Assim lhe serás mais útil. E se um amigo te fizer mal, diz-lhe, perdoo o que me fizeste, mas o que tenhas feito a ti, como poderia eu perdoá-lo? Assim fala todo grande amor. Ele supera até o perdão e a compaixão. Deve-se conter o próprio coração,
pois se o deixamos solto, logo a cabeça também se vai. Onde foram feitas maiores tolices no mundo do que entre os compassivos, hein? E o que produziu mais sofrimento no mundo do que as tolices dos compassivos? Ai de todos os que amam e não atingiram uma altura acima de sua compaixão. Assim me falou certa vez o demônio. Também Deus tem seu inferno. É seu amor aos homens. E recentemente o ouvi dizer isto. Deus está morto. Morreu de sua compaixão pelos homens. Desse modo, estáis prevenidos contra a compaixão. Dali ainda virá uma pesada nuvem para os homens. Em verdade, eu conheço bem os sinais do tempo. Mas notai também estas palavras. Todo o grande amor ainda se acha acima de sua compaixão, pois ele ainda quer criar o amado. Ofereço-me eu próprio a meu amor, e meu próximo assim como eu, eis o que dizem todos os criadores. Mas todos os criadores são duros. Assim falou Zaratustra. Dos sacerdotes. E certa vez Zaratustra fez um sinal a seus discípulos e lhes falou estas palavras. Ali estão os sacerdotes, e embora sejam meus inimigos, passai por eles em silêncio, e com a espada na bainha. Também entre eles há heróis. Muitos deles sofreram muito. Assim, querem fazer outros sofrer. Eles são maus inimigos. Nada é mais vingativo do que sua humildade, e suja-se facilmente aquele que os ataca. Mas meu sangue é aparentado ao deles, e quero que meu sangue seja honrado também no deles. Após haverem passado, Zaratustra foi tomado pela dor, e não muito tempo havia lutado com sua dor, quando se ergueu e pôs-se a falar. Esses sacerdotes me causam pena. Também me ofendem o gosto, mas isso é o mínimo, desde que me acho entre os homens. Mas eu sofri e sofro com eles. Para mim são prisioneiros e homens marcados. Aquele a quem chamam Redentor lhes pôs cadeias, cadeias de falsos valores e palavras ilusórias. Se alguém os redimisse de seu Redentor! Numa ilha acreditaram certa vez aportar ao serem arrastados pelo mar. Mas olha, era um monstro adormecido. Falsos valores e palavras ilusórias, eis os piores monstros para os mortais. Longamente dorme neles a fatalidade e espera. Mas enfim chega, desperta, come e engole os que sobre ela construíram choupanas. Observai as choupanas que esses sacerdotes construíram. Chamam de igrejas essas cavernas de cheiro adocicado. Essa luz falseada, esse ar abafado. Ali onde a alma não pode voar até as suas alturas. Mas em vez disso, sua fé ordena subir de joelhos a escada, ó pecadores. Em verdade, prefiro ainda ver o homem sem vergonha do que os olhos contorcidos da vergonha e devoção deles. Quem criou tais cavernas e degraus de penitência? Não foram aqueles que queriam se esconder e se envergonhavam diante do céu puro? E apenas quando o céu puro novamente olhar através de tetos destruídos e para a grama e as papoulas vermelhas junto aos muros destruídos, eu novamente voltarei meu coração para as moradas desse Deus. Chamaram Deus aos que os contradizia e lhes causava dor. E, em verdade, havia muito de heróico em sua adoração. E não souberam amar seu Deus de outra forma, senão pregando na cruz o ser humano. Como cadáveres pensaram eles em viver, de preto vestiram seu cadáver. Também em suas falas eu sinto o mau cheiro das câmaras mortuárias. E quem vive próximo a eles vive perto de negros lagos, onde o agourento sapo canta com doce melancolia.
Canções melhores eles teriam de me cantar para que eu aprendesse a acreditar em seu Redentor. Os discípulos deste teriam de me parecer mais redimidos. Nus eu desejaria vê-los, pois a beleza deveria pregar penitência. Mas a quem persuadiria essa aflição mascarada? Em verdade, seus redentores mesmos não vieram da liberdade e do sétimo céu da liberdade. Em verdade, eles mesmos nunca andaram sobre os tapetes do conhecimento. O espírito desses redentores era feito de lacunas. Mas em cada lacuna haviam posto sua ilusão, seu tapa-buraco, que chamavam de Deus. Em sua compaixão se afogara seu espírito, e quando se inflamavam e inchavam de compaixão, sempre boiava na superfície uma grande tolice. Zelosamente e aos gritos empurravam seu rebanho sobre a sua estreita ponte, como se houvesse uma única ponte para o futuro. Em verdade, também esses pastores contavam ainda entre as ovelhas. Espíritos pequenos e vastas almas tinham esses pastores. Mas, meus irmãos, que pequenos países não foram até agora também as almas mais vastas. Sinais de sangue inscreveram no caminho que percorreram, e sua tolice ensinou que a verdade se prova com o sangue. Mas o sangue é a pior testemunha da verdade. O sangue envenena, inclusive a mais pura doutrina, tornando a loucura e ódio nos corações. E se alguém caminha sobre o fogo por sua doutrina, o que prova isso? Mais vale isto sim que a nossa doutrina venha da nossa própria chama. Coração quente e cabeça fria. Quando estes se encontram, surge o vento impetuoso, o Redentor. Em verdade, houve homens maiores e de mais alto nascimento do que esses que o povo chama redentores, esses impetuosos ventos que arrebatam. E de homens ainda maiores do que todos os redentores ainda tereis de ser redimidos, ó irmãos, se quiserdes achar o caminho para a liberdade. Jamais houve um super-homem. Ambos eu vi nus, o maior e o menor dos homens. Demasiado semelhantes ainda são um do outro. Em verdade, também o maior de todos me pareceu demasiado humano. Assim falou Zaratustra. Dos virtuosos. Com trovões e celestes fogos de artifício é que se deve falar aos sentidos frouxos e adormecidos. Mas a voz da beleza fala suavemente, insinua-se apenas nas almas mais alertas. Suavemente estremeceu hoje meu escudo e sorriu para mim. Este é o sagrado riso e tremor da beleza. De vós, virtuosos, riu hoje a minha beleza. E assim chegou sua voz até mim. Eles querem ainda ser pagos. Ainda quereis ser pagos, ó virtuosos. Quereis recompensa pela virtude, céu pela terra e eternidade por vosso hoje? E agora vos irritais comigo por ensinar que não existe um tesoureiro pagador? E em verdade não ensino sequer que a virtude é sua própria recompensa. Ah, esta é a minha tristeza. No fundo das coisas, foram mentirosamente introduzidos a recompensa e o castigo. E agora também no fundo de vossas almas, ó virtuosos. Mas minha palavra, semelhante ao focinho do javali, revolverá o fundo de vossas almas. Uma relha de arado serei para vós. Todos os segredos do vosso fundo virão à luz, e quando estiverdes deitados ao sol, cavalcados e despedaçados, também vossa mentira estará separada da vossa verdade. Pois é esta a vossa verdade. Sois demasiado limpos para a sujeira das palavras vingança, castigo, recompensa, retribuição. Amais vossa virtude como a mãe ao filho. Mas desde quando uma mãe quis ser paga por seu amor, hã? Vossa virtude é o mais querido em vós mesmos. A ânsia do anel habita em vós. Alcançar novamente a si mesmo, para isso luta e gira cada anel. E semelhante à estrela que se apaga, é toda a obra de vossa virtude. Sempre sua luz está a caminho e viaja. E quando deixará de estar a caminho? Assim a luz de vossa virtude se acha a caminho,
mesmo quando a obra está feita. Pode estar esquecida e morta. Seu raio de luz continua a viver e viajar. O fato de vossa virtude ser vós mesmos e não algo alheio, uma pele, uma coberta, eis a verdade do fundo de vossas almas, ó virtuosos. Mas há aqueles para os quais a virtude é o espasmo sob o açoite, e já ouvistes demais os seus gritos. E há outros que chamam virtude ao afrouxamento de seus vícios. E quando seu ódio e seu ciúme estiram os membros, sua justiça acorda e esfrega os olhos sonolentos. E há outros que são puxados para baixo, seus demônios os puxam. Mas quanto mais afundam, tanto mais lhe cintilam os olhos e o desejo por seu Deus. Ah, também seus gritos chegaram aos vossos ouvidos, ó virtuosos. O que eu não sou, isso é, para mim, Deus e virtude. E há outros que vêm pesados e aos guinchos, como carroças a carregar pedras numa descida. Falam muito em dignidade e virtude. Chamam a seus freios de virtude. E há outros que são como um relógio simples a que se deu corda, fazem seu tic-tac e pretendem que se chame virtude ao tic-tac. Na verdade, com esses eu me divirto. Onde eu encontrar esses relógios, lhes darei corda com minha zombaria, e deverão ainda ronronar. E outros têm orgulho de seu punhado de justiça, e em nome dela cometem ultrajes contra todas as coisas, de modo que o mundo se afoga em sua injustiça. Ah, como lhes fica mal na boca a palavra virtude! E quando dizem sou justo, soa sempre igual a estou vingado. Com sua virtude, querem arrancar os olhos dos inimigos e se erguem apenas para rebaixar os outros. E há também aqueles que ficam em seu pântano e falam de dentro do caniço. Virtude é ficar quieto no pântano. Não mordemos ninguém e evitamos quem quer morder. E em tudo temos a opinião que nos é dada. E há também aqueles que amam gestos e pensam virtude é uma espécie de gesto. Seus joelhos sempre rezam e suas mãos louvam a virtude, mas seu coração nada sabe disso. E há também aqueles que consideram virtude dizer virtude é necessária, mas no fundo acreditam apenas que a polícia é necessária. E alguns que não podem ver o que há de elevado nos homens chamam de virtude o fato de verem muito de perto o que neles é baixo. Assim, chamam virtude a seu mal olhado. E alguns querem ser edificados e erguidos e chamam a isso virtude, enquanto outros querem ser lançados para cima e também a isso chamam virtude. E desse modo quase todos acreditam participar da virtude. E cada qual pretende, no mínimo, conhecer o bem e o mal. Mas Zaratustra não veio para dizer a todos esses mentirosos e tolos: que sabeis vós sobre a virtude, hã? Que podíeis saber sobre a virtude? E sim, para que vós, meus amigos, ficasseis cansados das velhas palavras que aprendestes dos mentirosos e tolos. Cansados das palavras recompensa, retribuição, castigo, vingança com justiça. Cansados de dizer, para uma ação ser boa é preciso ser desinteressada. Ah, meus amigos, que o vosso ser esteja na ação como a mãe no filho. Sejam estas as vossas palavras sobre a virtude. Em verdade, tirei de vós 100 palavras e os brinquedos favoritos de vossa virtude. E agora vos irritais comigo como se irritam as crianças. Elas brincavam junto ao mar, e então chegou uma onda e levou-lhes o brinquedo para o fundo. E agora choram. Mas a mesma onda deverá lhes trazer novos brinquedos e lançar à sua frente novas conchas coloridas. Desse modo serão consoladas. E tal como elas, também vós, meus amigos, tereis vosso consolo e novas conchas coloridas. Assim falou Zaratustra. Da gentalha.
A vida é manancial de prazer, mas onde bebe também a gentalha, todas as fontes são envenenadas. Sou afeiçoado ao que é limpo, mas não gosto de ver os dentes arreganhados e a sede dos impuros. Eles lançaram o olhar para dentro da fonte. Agora o brilho de seu repugnante sorriso me sobe da fonte. A água sagrada eles envenenaram com sua lascívia, e ao chamarem de prazer seus sonhos imundos, envenenaram também as palavras. A chama se aborrece quando eles põem no fogo seus corações úmidos. O próprio espírito ferve quando a gentalha se aproxima do fogo. Adocicado e maduro demais fica o fruto em suas mãos. Seu olhar torna frágil e seca a árvore frutífera. E alguns que se afastaram da vida, afastaram-se apenas da gentalha. Não queriam partilhar fome, chama e fruto com a gentalha. E alguns que foram para o deserto e passaram sede com animais de rapina, queriam apenas não sentar-se em torno da cisterna com sujos camaleiros. E alguns que vieram como exterminadores e como granizo para os campos de frutos, queriam apenas pôr o pé na gentalha, na garganta da gentalha, e assim lhe fechar a goela. E não foi esse o bocado em que eu mais engasguei. Saber que a vida mesma necessita de inimizade, mortes e cruzes de martírio. Mas sim, perguntei um dia, e quase sufoquei com minha pergunta. Como? A vida também necessita da gentalha? São necessárias fontes envenenadas, fogos mal cheirosos, sonhos emporcalhados e vermes no pão da vida? Não. Não o meu ódio. Mas o meu nojo devorou-me faminto a vida. Cansei-me frequentemente do espírito, quando vi também a gentalha com o espírito. E aos dominadores voltei as costas, ao ver o que chamam de dominar. Regatear e mercadejar pelo poder, com a gentalha. Entre povos de idioma estrangeiro vivi, com ouvidos tapados, para que a língua do seu regatear continuasse estrangeira para mim e seu mercadejar pelo poder. E prendendo o nariz percorri mal-humorado todo o ontem e hoje. Em verdade, todo ontem e hoje fede a gentalha que escreve. Como um aleijado que se tornou surdo, cego e mudo, assim vivi muito tempo, para não viver com a gentalha do poder, da escrita e do prazer. Penosamente meu espírito subiu degraus, e cuidadosamente. Esmolas de prazer foram seu bálsamo. Com a bengala, a vida se arrastou para o cego. Que me aconteceu afinal? Como me salvei do nojo? Quem rejuvenesceu meu olhar? Como voei até as alturas onde nenhuma gentalha senta mais junto à fonte? Meu próprio nojo me deu asas e o dom de descobrir água? Em verdade, tive de voar à mais elevada altura para reencontrar o manancial do prazer. Ah, encontrei-o, meus irmãos. Aqui, na mais elevada altura, brota para mim o manancial do prazer, e existe uma vida de que nenhuma gentalha bebe juntamente. Jorras quase impetuosa demais para mim, fonte de prazer, e com frequência esvazias novamente o copo querendo enchê-lo. E devo ainda aprender a me acercar mais modestamente de ti. Impetuoso demais flui o meu coração ao teu encontro. Meu coração, no qual arde meu verão, breve, quente, melancólico, sobrefeliz, como anseia por teu frescor, meu coração verão. Foi-se a hesitante aflição de minha primavera, foi-se a maldade de meus flocos de neve em junho. Um verão de mais elevada altura, com frias fontes e bem-aventurada quietude. Vinde, amigos, para que mais bem-aventurada ainda se torne a quietude, pois esta é nossa altura e nossa pátria. Aqui vivemos de maneira demasiado alta e arriscada para todos os impuros e sua sede. Apenas lançai vosso puro olhar ao manancial de meu prazer, amigos. Como poderia ele turvar-se por isso? Em resposta, sorrirá para vós com a sua pureza. Na árvore futuro,
construamos o nosso ninho. A nós, solitários, águias nos trarão alimento nos bicos. Não alimento que também os impuros pudessem comer, na verdade. Pensariam estar comendo fogo e queimariam suas bocas. Em verdade, aqui não mantemos moradias para os impuros. Para seus corpos, nossa felicidade seria uma caverna de gelo e para seus espíritos também. E como fortes ventos, desejamos viver acima deles, vizinhos das águias, vizinhos da neve, vizinhos do sol. Assim vivem os fortes ventos. E como um vento quero um dia soprar entre eles, e com meu espírito tirar-lhes o fôlego do espírito. Assim deseja meu futuro. Em verdade, um forte vento é Zaratustra para todas as baixuras, e este conselho oferece ele aos inimigos e a todos que cospem e escarram. Guardai-vos de cuspir contra o vento. Assim falou Zaratustra. Das tarântulas. Olhai, eis a caverna da tarântula. Queres ver ela mesma? Aqui está a sua teia. Toca-a para que trema. Aí vem ela de bom grado. Bem-vinda, tarântula! Em teu dorso se acha negro teu triângulo e emblema. E sei também o que se acha em tua alma. Vingança trazes na alma. Onde mordes, cresce uma crosta negra. Com vingança teu veneno faz a alma girar. Então falo convosco por imagens, vós que fazeis rodar a alma, vós, pregadores da igualdade. Tarântulas, sois para mim, e seres ocultamente vingativos. Mas porei à mostra vossos pontos ocultos. Por isso vos rio no rosto, minha risada das alturas. Por isso rasgo vossa teia, para que vossa raiva vos faça deixar vossa caverna de mentiras e vossa vingança pule de trás de vossa palavra justiça. Pois que o homem seja redimido da vingança. Isso é para mim a ponte para a mais alta esperança e um arco-íris para longos temporais. Mas as tarântulas querem outra coisa, sem dúvida. Precisamente isto é justiça para nós, que o mundo seja tomado pelos temporais de nossa vingança. Assim falam umas com as outras. Vinganças vamos praticar, e difamação de todos que não são iguais a nós. Assim juram os corações das tarântulas. E vontade de igualdade. Esse mesmo será doravante o nome para a virtude. E contra tudo que tem poder, levantaremos o nosso grito. Ó, pregadores da igualdade! É o delírio tirânico da impotência que assim grita em vós por igualdade. Vossos mais secretos desejos tirânicos assim se disfarçam em palavras de virtude. Magoada presunção, inveja contida, talvez presunção e inveja de vossos pais. Irrompem dentro de vós como chama e delírio de vingança. O que o pai silenciou vem a falar no filho, e muitas vezes viu o filho como o segredo revelado do pai. Assemelham-se aos entusiastas, mas não é o coração que os entusiasma, e sim a vingança. E quando se tornam refinados e frios, não é o espírito, mas a inveja que os torna refinados e frios. Seu ardente zelo os leva inclusive às sendas dos pensadores, e esta é a marca de seu ardente zelo, sempre vão longe demais. De modo que seu cansaço tende afinal de se deitar e dormir sobre a neve. Em cada um de seus lamentos ressoa a vingança, em cada um de seus elogios há injúrias. E ser juiz lhes parece a bem-aventurança. Mas assim vos aconselho, meus amigos, desconfiai de todos aqueles em que o impulso de castigar é poderoso. Desconfiai daqueles, todos aqueles em quem o impulso de castigar é poderoso. É gente de má espécie e origem. Seus rostos mostram o verdugo e o sabujo. Desconfiai de todos aqueles que falam bastante de sua justiça. Na verdade, em sua alma não fala apenas mel. E quando eles se denominam os bons e justos, não esqueçais que para fariseus nada lhes falta, senão poder. Poder. Meus amigos, não desejo ser misturado e confundido com outros. Há aqueles que pregam a minha doutrina da vida.
e ao mesmo tempo são pregadores da igualdade e tarântulas. Elas falam a favor da vida, essas aranhas venenosas, embora estando em suas cavernas afastadas da vida. Com isso querem ferir aqueles que agora detêm o poder, pois entre esses a pregação da morte ainda se encontra mais em casa. Se fosse diferente, as tarântulas ensinariam coisa diferente. E outrora foram justamente elas os melhores caluniadores do mundo e queimadores de hereges. Com esses pregadores da igualdade, não quero ser misturado e confundido. Pois assim me fala a justiça: os homens não são iguais. E tampouco deverão sê-lo. Que seria meu amor ao super-homem se eu falasse outra coisa? Por 1000 pontes e passarelas deverão eles afluir para o futuro, e cada vez mais guerras e desigualdades haverá entre eles. Assim me leva a falar meu grande amor. Inventores de imagens e fantasmas se tornarão em suas inimizades, e com suas imagens e fantasmas ainda travarão entre si a luta suprema. Bem e mal, rico e pobre, grande e pequeno, e todos os nomes dos valores serão armas e ressonantes sinais de que a vida sempre tem de superar a si mesma. Em direção às alturas, com pilares e degraus, quer construir-se a vida mesma. Para vastas distâncias quer olhar, e para fora em busca de bem-aventuradas belezas. Por isso necessita de alturas. E porque necessita de alturas, necessita de degraus e de oposição entre os degraus. E os que sobem. Subir quer a vida, e subindo superar-se. Olhai, meus amigos, aqui onde se acha a caverna da tarântula, erguem-se as ruínas de um antigo templo. Olhai para elas com olhos iluminados. Em verdade, quem outrora aqui edificou seus pensamentos em pedra, conhecia o mistério de toda a vida como o mais sábio dos homens. Que há luta e desigualdade até na beleza e guerra pelo poder e predomínio. Isso ele aqui nos ensina, no mais claro símbolo. Como abóbodas e arcos aqui divinamente se interceptam em combate. Como pelejam entre si com luz e sombra esses divinos pelejadores. De maneira assim bela e segura sejamos também inimigos, meus amigos. Divinamente pelejemos uns contra os outros. Ai, eis que me mordeu a tarântula, minha velha inimiga. Divinamente bela e segura, ela mordeu-me o dedo. Deve haver castigo e justiça, assim pensa ela. Aqui ele não cantará impunemente em louvor da inimizade. Sim, ela se vingou. E ai de mim! Agora com vingança também fará minha alma gritar. Para que eu não gire, meus amigos, prendei-me firmemente a esta coluna. Ainda preferirei ser um estilita a um turbilhão de vingança. Em verdade, Zaratustra não é turbilhão ou ciclone. E se é um dançarino, jamais dançará a tarantela. Assim falou Zaratustra. Dos sábios famosos. Servistes ao povo e à superstição do povo, sábios famosos, e não à verdade. E justamente por isso fostes venerados. E também por isso foi tolerada a vossa descrença. Porque era uma graça e um rodeio para chegar ao povo. Desse modo, o Senhor deixa os escravos à vontade e até se deleita com sua petulância. Mas aquele odiado pelo povo como um lobo pelos cães é o espírito livre. O inimigo dos grilhões, o não adorador, o que habita as florestas. Caçá-lo de seu refúgio, isto sempre foi para o povo senso de justiça. Contra ele assulam os cães de dentes afiados. Pois a verdade está aqui. Não está aqui o povo? Ai daqueles que procuram. É o que se diz desde sempre. Queríeis justificar vosso povo em sua veneração. A isso chamastes vontade de verdade, ó sábios famosos. E vosso coração sempre falou a si mesmo: eu vim do povo, de lá também me veio a voz de Deus.
Teimosos e prudentes como o asno, assim sempre fostes como advogados do povo. E mais de um poderoso que queria andar bem com o povo, atrelou diante de seus cavalos um pequeno asno, um sábio famoso. E agora eu gostaria, ó sábios famosos, que afinal despisseis inteiramente a pele de leão, a pele do animal de rapina, sarapintada e a juba daquele que busca, explora, conquista. Para que eu chegue a acreditar em vossa veracidade, deveis primeiramente partir vossa vontade veneradora. Verás, assim chamo àquele que vai para desertos sem deuses e que partiu seu coração venerador. Na areia amarela queimado pelo sol olha de soslaio, sedento para as ilhas ricas em fontes, onde seres vivos descansam sob árvores escuras. Mas sua sede não o convence a se tornar como esses confortáveis, pois onde há oásis, há também imagens de ídolos. Faminta, violenta, solitária, sem Deus, assim quer a si mesma a vontade leonina, livre da felicidade do servo, redimida de deuses e adorações, destemida e temível, grande e solitária. Assim é a vontade do veraz. No deserto moraram desde sempre os verazes, os espíritos livres como senhores do deserto. Mas nas cidades moram os bem-nutridos, famosos sábios, os animais de tiro, pois sempre puxam como asnos a carroça do povo. Não que eu me irrite com eles por isso, mas para mim continuam servidores e arreados, ainda que resplendam com arreios de outro. E muitas vezes foram bons serventes, dignos de louvor, pois assim fala a virtude: se tens de servir, procura aquele a quem seja mais útil. O espírito e a virtude de seu senhor devem crescer pelo fato de o servires. Assim, tu mesmo crescerás com seu espírito e sua virtude. E em verdade, ó sábios famosos, ó serventes do povo, vós mesmos crescestes com o espírito e a virtude do povo. E o povo, através de vós, em vossa honra, o digo. Mas permaneceis povo também em vossas virtudes, povo com olhos fracos, povo que não sabe o que é espírito. Espírito é a vida que corta na própria vida. No próprio sofrimento aumenta o próprio saber. Sabeis isso? E a felicidade do espírito é esta: ser ungido e consagrado vítima de sacrifício com lágrimas. Sabeis isso? E a cegueira do cego e seu buscar e tatear deverão testemunhar o poder do sol para o qual ele olhou. Sabeis isso? E com as montanhas o homem do conhecimento deve aprender a construir. É pouco que o espírito mova montanhas. Sabeis isso? Conheceis apenas as centelhas do espírito, mas não vedes a bigorna que ele é, nem a crueldade de seu martelo. Em verdade, não conheceis o orgulho do espírito, e menos ainda suportaríeis a modéstia do espírito, se ela um dia quisesse falar. E jamais pudestes lançar vosso espírito num fosso de neve. Não sois quentes o bastante para isso. Assim não conheceis também os êxtases de sua frieza. Em tudo, porém, ageis com excessiva familiaridade com o espírito, e muitas vezes fizestes da sabedoria um abrigo e hospital para poetas ruins. Não sois águias. Assim tampouco experimentastes a felicidade que há no terror do espírito, e quem não é pássaro não deve permanecer sobre os abismos. Vós me pareceis mornos, mas todo conhecimento profundo corre frio. São gélidas as mais íntimas fontes do espírito, bálsamos para mãos quentes e para os que agem com ardor. Aí estais honrados, tesos e aprumados, ó sábios famosos. Não vos impele nenhum forte vento e vontade. Não vistes jamais uma vela sobre o mar, redonda, inflada e tremendo a impetuosidade do vento? Semelhante à vela, tremendo a impetuosidade do vento, vai minha sabedoria sobre o mar, minha selvagem sabedoria. Mas vós, serventes do povo, vós, sábios famosos,
Como poderíeis ir junto comigo? Assim falou Zaratustra.